Olá, queridos e amados irmãos, mais uma vez, Shalom, muito bem-vindo a todos vocês que nos acompanham através dessa gravação. Nosso estudo de hoje, vamos abordar um tema que eu acredito ser um dos estudos mais importantes de todos os que eu já fiz sobre o final dos tempos. Agora, não é tanto porque eu acho que seja verdade, mas sim por causa das ramificações que poderiam ter ser verdade. E deixa-me explicar o que eu quero dizer. Nas últimas décadas, houve um movimento crescente que acreditam que o anticristo vai ser islâmico. E eu tenho estudos gravados com este pensamento, e uma coisa que eu quero deixar bem claro é que eu não estou dizendo que essa visão do anticristo sendo islâmico esteja errada, porque eu mesmo tenho vários estudos falando sobre o anticristo islâmico. No entanto, nós temos que estar abertos a todas as possibilidades, porque essa relação ao anticristo sendo islâmico tem uma grande perspectiva dos versículos que podemos encontrar sobre o assírio que tem a ordem de invadir Israel. Então eu acredito que o assírio ele é chamado para trazer julgamento, e a minha preocupação é que muitos acreditam que o assírio será o antimessias. Porém, eu não acredito que o assírio seja o antimessias. Eu acredito que o verdadeiro antimessias é quem vai derrotar o assírio. E permita-me explicar isto, porque eu acredito que o final dos tempos será sobre a decepção, será sobre o grande engano. E Yeshua de fato disse que o engano seria tão grande, tão poderoso, que se possível fosse, até os escolhidos poderiam ser enganados. Mateus capítulo 24, versículo 23 ao 25 está escrito: Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Então eu acredito que o inimigo, o adversário que se chama Satanás, no final dos tempos, ele sairá com tudo para enganar o povo do Eterno. E eu acredito que seja sobre as pessoas sendo enganadas neste mundo. Mas espere um momento. O mundo já tem sido enganado pelo inimigo, porque o mundo jaz no maligno. Então por que o inimigo tentará enganar o enganado? Bem, o que o inimigo quer enganar, ou quem ele deseja enganar, é os crentes. E de fato, no meu estudo que eu gravei sobre o grande engano de Satanás, eu falei nesse estudo como o inimigo poderá trazer um falso anticristo para levar as pessoas a aceitar o verdadeiro antimessias como Messias verdadeiro. E vou repetir isso novamente porque eu sei que isso parece confuso. Porém, eu acredito que o inimigo trará um falso antimessias para fazer o povo acreditar no verdadeiro antimessias como Messias verdadeiro. E nesse estudo, o grande engano de Satanás, eu também mencionei onde Yeshua é comparado ao rei Davi. Então, o antimessias virá primeiro, assim como veio o rei Saul, que fez as pessoas acreditarem que ele era o verdadeiro rei no lugar de Davi. Então, o antimessias é comparado ao rei Saul, porque ele veio primeiro. E lembrando que, assim como o rei Saul veio antes de Davi, e sabendo que Yeshua é comparado com Davi, então o antimessias virá pouco antes de Yeshua voltar, ok? Assim como Saul veio antes de Davi, ou seja, Saul veio primeiro e depois veio Davi, então o anticristo virá e logo em seguida virá Yeshua. Também nesse estudo, o grande engano de Satanás, eu disse que o rei Saul ele estava governando desde Jerusalém. E peço desculpas porque Saul não estava governando desde Jerusalém, ele estava governando Israel. Agora, o ponto aqui é como Yeshua é comparado a Davi. O antimessias, ele também é comparado com o rei Saul. E eu espero que você esteja me entendendo, mas em tudo isto aqui, todo mundo está procurando o antimessias, o anticristo. Agora, nós não podemos pensar que Satanás, ele está indo buscar esse cara aí com chifres na cabeça, com olhos vermelhos, com um tridente, com um rosto repugnante. Não, Satanás vai fazê-lo parecer com Yeshua. O inimigo está cumprindo todas as profecias e é por isso que Yeshua disse que seria um engano tão poderoso que, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Então, como alguém seguirá uma pessoa que se encaixa perfeitamente em todos os versos com um cara mau? Não devemos esquecer que Satanás ele tem a função de distorcer a verdade para enganar os crentes na palavra.
Então o anti-Messias aparecerá como verdadeiro Messias. E também eu mencionei no meu estudo sobre corações velados que o Apocalipse será o desvelar de Yeshua. E eu acredito também em um grande avivamento de retorno para a Torá ao mesmo tempo. Então Satanás, sabendo disto, vem o verdadeiro anti-Messias para distorcer as coisas. Apenas o suficiente para levar as pessoas a acreditarem que elas estão servindo o Deus verdadeiro. E veja também nosso estudo A Imagem da Besta, onde nós falamos sobre este engano. Então, se o final dos tempos é realmente sobre o engano, como Yeshua parece dizer, então nós vemos o assírio como um enganador. Então o verdadeiro anti-Messias poderia ser o Salvador, se assim você quiser. Ele vai tirar Israel do seu opressor, sendo o povo assírio. E o povo, o mundo está procurando por isto. E é por isso que o engano está chegando. E no profeta Isaías, no capítulo 14, no verso 25 está escrito: quebrantarei a Síria na minha terra e nas minhas montanhas, e pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. E ao olhar para este verso aqui, o Eterno não diz como o assírio ele é conquistado. A nossa suposição é sempre que é Yeshua quem o derrota. E de fato, no profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 5 e verso 6, disse: e este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra. E quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Síria à espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Síria quando vier à nossa terra e quando calçar os nossos termos. Agora, a nossa resposta inicial, quando nós olhamos para o versículo 5, que disse: e este será a nossa paz, é que isto aqui está se referindo a Yeshua. Porém, vamos entender todo o contexto. Vamos pegar do versículo 1 de Miqueias capítulo 5. Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há cerco contra nós, ferirão com a vara na face ao juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará o seu povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão para que agora será engrandecido até aos fins da terra, e este será a nossa paz. E o versículo 1 está mostrando o julgamento chegando à terra. E é neste momento quando o governante Yeshua vem. E mais uma vez o versículo 1 e 2 disse: agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há cerco contra nós, ferirão com a vara na face ao juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então Yeshua vem, ele junta as 2 varas mencionadas por Ezequiel no Monte Sinai para a nova aliança. E no versículo 4, aqui de Miqueias capítulo 5, disse: e ele permanecerá e apacentará ao povo, na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão. Ou seja, que aqui é uma linguagem de casamento que o Messias terá com o seu povo, onde viverão em paz. E isso nós falamos com um pouco mais de detalhe em nosso estudo sobre o Armagedon e a parúcia de Yeshua. E é por isso que Yeshua disse para nós orarmos, para sermos dignos de escapar de todas essas coisas. Lucas capítulo 21, verso 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E isto aqui é uma linguagem de casamento que é falado também em Apocalipse capítulo 19, versículo 7 e versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos.
E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, o profeta Miqueias, no capítulo 5, ele está falando da caída do assírio por Yeshua. E mais uma vez, o versículo 5 e o versículo 6 disse: e este será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Síria à espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Síria quando vier à nossa terra e quando calçar os nossos termos. Então digamos que quando o assírio invadir Israel, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens, ou seja, que Yeshua o derrota. Agora, embora não seja parte do nosso estudo aqui hoje, vem o Messias para salvar. Porém, o texto aqui não diz isso abertamente. Nós é que estamos assumindo essa possibilidade que é Yeshua quem o derrotará. Por quê? Porque esta é uma suposição comum. E assim, essa suposição poderia facilmente abrir o caminho para o engano do anticristo, chegando e salvando o dia. E debaixo desse pensamento, existem vários lugares como este aqui nos textos bíblicos. E vemos o assírio sendo mencionado em Isaías capítulo 10, versículo 5 e versículo 6. Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. E, disse o versículo 6, enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Então aqui não deixa dúvidas, nós vemos o assírio sendo usado por Deus contra Israel, porque o Eterno está disciplinando o seu povo. Porém, por que o Eterno estaria irado com o povo de Israel? Veja comigo Zacarias capítulo 1, versículo 12. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? E de fato em hebraico este versículo aqui, ele poderia ser lido como que o Eterno não terá compaixão de Jerusalém, nem das cidades de Judá, porque eles têm deixado o Eterno irado durante estes 70 anos. E é interessante que no mês de maio, Israel comemorou 70 anos da sua independência. E eu não consigo pensar em nenhum outro momento na história em que Deus estaria irado com Israel por um 70 específico período de anos. E sabemos que o povo de Judá foram levados ao cativeiro da Babilônia por 70 anos. E esses 70 anos era o tempo do seu julgamento. O Eterno não estava irritado com eles durante esses 70 anos por isso. Agora, se esses 70 anos seria o primeiro, então por que ele ficaria irritado com o povo de Judá nesses últimos 70 anos? Bem, eu acredito que provavelmente seja porque a tribo de Judá nunca tornaram a Torá a lei da terra. Eles foram autônomos, independentes, e eles poderiam fazer a Torá a lei da terra completamente por conta própria. Mas eles não fizeram isso. Eles escolheram um sistema governamental bem semelhante aos das nações. E para o povo do Eterno que vive hoje na terra que ele escolheu, eles não são governados pela lei de Deus. E embora eles tenham feito a mesma coisa em tempos passados, quando o povo do Eterno que vivia na terra não seguiram sua lei, o que aconteceu? Pois o Eterno enviou outra nação para trazer julgamento sobre eles. Então assim que vem o assírio, como disse o profeta Isaías capítulo 10, e possa parecer que é o Eterno quem o derrota, o assírio, em Isaías capítulo 10, por meio de Yeshua. E isso é acreditado por causa do que nós lemos em Isaías capítulo 11, que é um capítulo que começa dizendo: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E todo esse capítulo fala sobre isso. E não há dúvidas de que esse capítulo 11 do profeta Isaías está falando sobre Yeshua.
Mas aqui é o momento em que é assumido a suposição que é o Messias quem é mencionado no capítulo 11, que será aquele que vai conquistar o assírio. Mas quando nós olhamos mais de perto esses versículos aqui, não é. Esta é uma suposição. Assim, o pressuposto poderia facilmente abrir o caminho para o engano do anti-Messias, chegando e salvando o dia e se passando como o Messias. E uma vez mais, eu não estou dizendo que a visão tradicional desses versículos aqui de Isaías capítulo 11 esteja equivocado. No entanto, eu estou dizendo que talvez. Apenas precisamos ser cautelosos em dizer que a visão seja como um fato. E eu acredito que nós podemos ver o motivo dos 1290 dias versus os 1260 dias mencionado nas Escrituras. O assírio ele vem no início dos 1290 dias e o anti-Messias ele chega ao poder aos 30 dias depois, no início dos 1260 dias mencionado em Apocalipse. Provavelmente, entre aspas, ele salvou o dia da Síria e deu sua autoridade como seu líder. Então, os 1290 dias são os dias que Yeshua faz referência em Mateus capítulo 24, versículo 15, que disse: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E no profeta Daniel, capítulo 12, versículo 11, disse: E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, este aqui parece ser o ponto de partida para tudo. O profeta Daniel mostra 2 pontos no tempo aqui. O fim no início da tribulação. E não é o mesmo evento que Yeshua fala sobre aquele que traz o sacrifício diário para o fim no dia do Armagedon. O início é quando o assírio torna Jerusalém desolada. E o anti-Messias será aquele que vai estabelecer o sacrifício novamente depois que ele derrota o assírio. E é por isso que muitos aceitarão esse falso Messias como o Messias verdadeiro. E eu sei que isso possa parecer estranho para você, porém isso eu expliquei com mais detalhe nesses 2 estudos aqui, o grande engano de Satanás e a imagem da besta. E esses 2 estudos te ajudará a entender muito bem os 1260 dias mencionados em Apocalipse capítulo 12, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E em Apocalipse capítulo 13, versículo 5 disse: E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Então aqui nós vemos a ascensão do anti-Messias. Agora, uma pergunta. Você já notou como as 2 bestas que são mencionadas em Apocalipse têm 10 chifres e 2 chifres? Apocalipse capítulo 13, versículo 1 disse: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E no versículo 11 disse: E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Agora, isso aqui provavelmente seja representado pelas 10 tribos do norte de Israel e as 2 tribos do sul de Israel. E isso é apenas uma suposição, ok? Agora, isso poderia ser aonde o anti-Messias ele será semelhante a Yeshua, se esforçando para juntar as 2 casas de Israel novamente, como menciona o profeta Ezequiel, que é a função que tem que cumprir Yeshua. Agora, muitos serão bem rápidos em dizer como Jerusalém será desolada e ficará assim por todo o final dos tempos, significando a grande tribulação. Mas depois, essas mesmas pessoas dizem que o anti-Messias ele irá definir tudo desde Jerusalém. Agora, se o reino do anticristo é criado em Jerusalém e ele coloca algumas coisas no templo de Deus, alegando ser Deus, como poderia Jerusalém estar desolada? Isso parece uma contradição,
Porque se tudo é feito desolado e o anticristo vai definir tudo desde Jerusalém, então a pergunta é desolada ou não é? Porque se o anticristo governa desde Jerusalém, quem fará Jerusalém ficar desolada? E há uma razão para vê-lo trazendo de volta à terra, e é assim que o engano vai acontecer. Ou seja, Jerusalém ela vai ficar desolada pelo assírio. Isaías capítulo 10, versículo 5 ao versículo 8. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa, e lhe tome o desposo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine, antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz, não são meus príncipes todos eles? Então esse será o julgamento sobre Israel por não fazer a Torá, a lei da terra. Mais uma vez, Zacarias capítulo 1, versículo 12. Então o anjo do Senhor respondeu e disse, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? O Eterno, ele vai usar o assírio, assim como ele usou todas as outras nações que invadiram Israel ao longo da história. Então é simplesmente se repetindo a história como sempre foi. No entanto, isso será quando o inimigo vai tentar cumprir as profecias sobre Yeshua e fazê-las se alinhar ao anticristo. E para que as pessoas sejam enganadas, tem que ter um salvador. E falo isso entre aspas. Para derrotar o opressor, aquele que em seguida configura a arca da aliança na tenda da congregação. E isso seria trazer a decepção, o grande engano para muitos quando vejam os milagres, quando vejam, por exemplo, a arca falando, como era nos tempos de Moisés. E muitos hoje estão procurando o dia em que Yeshua define tudo de novo. Porém, o anticristo fala exatamente o mesmo. Muitos acreditam que o anticristo é quem construirá o templo que se menciona em Ezequiel para o milênio. O engano será desenfreado, meus amigos. Será algo sumamente poderoso e será sob o disfarce de seguir a Torá para enganar as pessoas e fazê-las pensarem em Isaías capítulo 2, versículo 3. Irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E isso também é mencionado pelo profeta Miqueias, capítulo 4, versículo 2. Então, o engano será executado, será algo extremamente sutil, algo tão poderoso que Yeshua disse que, se possível fosse, poderia enganar até os escolhidos. Satanás, meu amigo e minha amiga, não se importa em enganar o mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. A quem Satanás quer enganar são os crentes com a palavra de Deus. E nós temos muitas coisas que cobrir sobre esse tema, porém eu penso que será preciso fazer um estudo diferente. Porém, o que eu queria trazer nesse estudo de hoje aqui é a possibilidade do assírio não ser o verdadeiro antimessias. E realmente eu quero acreditar que isto será o caminho para o engano final com o verdadeiro antimessias. E eu não estou declarando isso como um fato, ok? Mas eu realmente acredito que é algo que deveríamos estar colocando em nossas orações. Pelo menos vê-la como algo possível em trazer o engano e levar as pessoas a acreditar no anticristo como o real Messias de Israel. Bem, esse foi o nosso estudo de hoje. Então pensemos sobre isto, oremos por isso e lembre-se, não seja apenas um ouvinte da palavra do Eterno, seja um praticante da Torá. Seja um bereano examinando tudo com a palavra do Eterno, porque só assim nós podemos crescer em graça e em conhecimento. Que o Eterno te abençoe, em nome e pelos méritos do nosso Salvador Yeshua. Até a próxima e Shalom.
Aquí el Señor es mi pastor.